Olá, gurias e guris, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Lucy Santos e hoje eu vim relatar para vocês o meu parto normal. Mas antes de contar todo o processo de como aconteceu, eu quero que você deixe muito like aqui no vídeo, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, que eu vou trazer bastante vídeo aqui para vocês. Também tem bastante novidade que eu quero contar, então para vocês não perderem quando eu postar os vídeos, ative a notificação. E eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição do vídeo para vocês também acessarem e acompanharem mais a gente por lá, beleza? Bom, gente, o meu relato de parto, ele foi feito parto induzido normal. Por que parto induzido? Porque no dia que foi para fechar as 40 semanas, a minha bolsa ela não rompeu, ela estava com um dedo de dilatação. E para quem sabe, para quem conhece, para quem já passou por um parto, sabe que para ter um bebê é necessário ter 10 dedos de dilatação, e eu não tive. Então, o que aconteceu? Na sexta-feira, quando foi na sexta-feira para fechar o domingo das 40 semanas, eu dei entrada no hospital. Eu tive parto normal pelo SUS, né? O meu parto ele não foi particular. E eu dei entrada às 8 horas da manhã de sexta-feira, né? Fiz todos os exames que eu precisava fazer e a médica me disse que eu precisava fazer uma cesárea. Mas, como eu não queria uma cesárea, eu pedi para fazer a indução do parto. A indução do parto, o que é? A indução do parto é um processo pelo que tu passa, tá? Em que você faz é feito um medicamento na veia, eles injetam medicamentos em você para que seja feita a dilatação. Porque normalmente o que acontece? Durante uma gestação, né? Normalmente a bolsa da mulher estoura, rompe, né, indiferente do lugar onde ela esteja. E eu imaginava que comigo seria assim, porque eu queria parto normal. Mas como a médica me falou que as minhas 40 semanas fechavam no domingo e eu estava com um dedo de dilatação quando eu entrei, ou eu teria que fazer cesárea ou eu teria que fazer indução do parto, que seria o que eu fiz. Aí eu assinei um termo do hospital informando que eu queria fazer a indução do parto, porque o que ela tinha me sugerido era fazer a cesárea. Então eu fiz, né, assinei o termo e tudo mais, e ali a partir das 8 horas, ali quando eu entrei, que começou a indução. Eu fiquei toda pronta, né, eles me colocam a roupa do hospital e tudo mais, e eu comecei a partir dali induzir o meu parto. Aí tu me pergunta, Lúcia, mas por que tu não quis fazer cesárea? Porque já era mais fácil ter feito cesárea, tu podia ter simplesmente ganhado a luz no mesmo dia. Não, eu quis induzir o parto por conta da recuperação. Eu sempre, desde que eu fiquei grávida, desde que eu descobri que eu estava grávida, eu sempre quis fazer só a indução do parto, ou o parto normal, só que como nesse caso não aconteceu, eu tive que induzir. Então, o que aconteceu? Eu dei entrada, eu assinei o termo, eu fiquei, né, com a roupa do hospital e ali, a partir dali, começou todo o processo de indução do parto. O processo de indução do parto é fazer soro na veia, eles colocarem medicamentos em mim e a partir dali ir dilatando para que seja feitos 10 dedos de dilatação para a Luísa ter nascido. Então, todo o processo começou desde as 8 horas, desde que eu entrei no hospital. As minhas dores de parto começaram às 8 horas da noite, que foi uma dor assim mais intensa, sabe? Aquela dor assim que tu consegue te encostar na cama, em qualquer lugar e consegue segurar a dor. Então foi indo das 8 da noite, começou as dores. Na madrugada que começou as dores mais fortes do parto. Aí o que acontece? A médica vinha a todo momento, examinava, via se estava bem, porque ela disse pra mim que no começo, se caso eu chegasse em 7 dias de dilatação e não evoluísse para 8, ela iria romper no processo e iria fazer uma cesárea em mim, que seria o certo a fazer. Em nenhum momento ela me explicou que seria ruim, teria algum problema eu induzir o parto, que seria risco para mim e para a Luísa, porque eu tinha perguntado para ela nesse começo se teria risco de eu querer fazer a indução do parto, e ela falou que não. Então eu continuei. Então ali pela meia-noite, 1 hora da manhã, que as dores começaram a ficar mais intensas, mais, sabe, aquela dor assim que tu consegue te segurar, mas não 100%. O que acontece? O parto ele tem vários estágios, principalmente o parto, a indução do parto. Ela tem vários estágios. O primeiro estágio é as dores mais tranquilas, onde tu consegue te segurar. O segundo estágio vai para as dores mais prolongadas, né? E na verdade assim, ele prolonga por um tempo, só que conforme o intervalo da contração ele vai diminuindo. Então eu tava assim, em intervalos de muito tempo dava uma contração, em intervalos de muito tempo dava outra contração. Então a minha madrugada ela foi basicamente isso. Ela foi indo, assim, uma dor que eu conseguia meio que suportar, mas não era 100%. O que aconteceu? Durante esse tempo eu fui examinada, eles colocaram medicamentos em mim, colocaram remédio na minha veia
E foi indo. As dores realmente começaram a ficar complicadas, dolorosas e intensas ali pelas 4h30, 5 horas da madrugada, que eu já tava com 7 dedos de dilatação. Não, na verdade 6. Eu tava com 6 dedos de dilatação. Eu tava evoluindo super bem, mas a dor era intensa, muito forte. Eu caminhava no corredor, eu sentava, eu deitava. A maioria do tempo da indução do parto eu fiquei deitada, porque eu me sentia mais confortável assim. Porque na verdade chega assim um momento onde que o parto em si, ele não é mais confortável, ele não fica mais confortável. Tu simplesmente, a dor vem e tu simplesmente tem que segurar a dor, tu não consegue fazer mais nada. Porque o teu próprio corpo, ele cria uma barreira para onde tu não consiga mais segurar a dor, né? Tu não consegue te segurar mais na cama, tu não consegue mais se forçar para te conseguir segurar, simplesmente tu precisa sentir e já era. Às 8, 7h30 mais ou menos, assim, umas 6 horas da manhã na verdade, foi para 7 dedos de dilatação e não evoluiu para 8. E quando deu 8 horas, 7h30 para 8 horas, foi feita a troca de plantão das obstetras, que no caso foi a obstetra que tinha me atendido no começo, saiu e a outra chegou. E o que aconteceu? Nesse tempo, né, que a outra obstetra chegou, a minha dilatação ela não evoluía para 8, tipo, ficou um bom tempo, porque para quem não sabe, um dedo de dilatação, ele dilata depois de 1 hora. E o que acontece? Precisa dilatar 10 dedos, então olha quanto tempo que é. Então, meu 7 dedos de dilatação veio normal, só que não evoluía para 8. E a médica conversou com nós, mas ela explicou que ela ia fazer uma troca de turno e iria vir outra médica sabendo do que estava acontecendo, que eu estava fazendo a indução do parto e tudo mais. Ela explicou para outra médica, a médica veio, me examinou e tudo mais, e disse para mim que eu teria uma opção para poder dilatar e ir para 8, evoluir para 8, eu teria que romper a minha bolsa. Esse romper a bolsa, ele normalmente, quando é feito, quando tu não tá fazendo, se tu teve uma gestação, digamos assim, super tranquila, tu caminhou bastante, tu fez isso, tu fez aquilo, depende da mulher também, porque tem mulheres que não fizeram nada, ficaram de boa, bem relax na gestação, que nem eu, no caso, que não fiz nada, tive uma gestação bem preguiçosa. Acontece de estourar a bolsa, simplesmente ela vai pro hospital e ganha neném, mas comigo não foi. E o que ela falou pra mim? A gente vai ter que romper a tua bolsa para que tu continue evoluindo na tua dilatação. Aí ela me explicou tudo como que seria feito, ela me disse que ela iria colocar uma agulhinha desse tamanho aqui e iria romper a minha bolsa. Ela explicou, tu não vai sentir dor na hora que eu romper, tu vai sentir um desconforto porque a bolsa vai estourar, perfeito? Só que o que aconteceu? Ela disse isso, só que ela explicou que conforme a bolsa fosse romper, a dilatação ficaria mais intensa e mais forte. E eu, beleza, pronto, passei por tudo, né? Sabe? Tipo, a dor que eu tinha que sentir, eu já senti, show de bola. Vou pra sala de parto, vou ter a Luísa e show de bola. Vou sair do hospital assim, super de boa, porque a minha indução de parto foi bem tranquila. Quando ela rompeu a bolsa, foi pro último estágio do parto, que foi a expulsão do bebê. Na expulsão do bebê, o que acontece? A expulsão do bebê é quando o teu próprio corpo, ele reage para expulsar o neném de você. Expulsar é o modo correto de falar, tá, gente? Eu não tô dizendo assim, tipo, já tirar o neném. Não, expulsar é o modo correto. O que aconteceu? Eu tava deitada, ela rompeu a minha bolsa e tudo mais. E do nada, assim, dentro de cerca de 5 minutos, 10 minutos mais ou menos, o meu corpo inteiro começou a se tremer. E eu não conseguia parar o meu corpo. Que nem, por exemplo, tu tá com frio, tipo, ele tá tremendo, mas tu consegue parar. Eu não conseguia fazer isso. E o Ângelo olhava pra mim e disse, meu Deus, amor, o que tá acontecendo? Porque ele participou de todo o processo. Meu Deus, amor, o que tá acontecendo? Para de tremer, tu tá nervosa. Eu disse assim, eu não consigo parar de tremer. Eu simplesmente tô tremendo, eu não consigo parar. E realmente, gente, o meu próprio corpo começou a induzir a Luísa a sair. E eu fazia força como se ela fosse ganhar, como se eu fosse ela ali. Eu dizia pra ele assim, meu Deus, se ela sair, tu segura ela? Se alguma enfermeira não tiver nada, tu segura ela, pelo amor de Deus, não deixa essa guria cair. E eu sentia que realmente ela ia sair, gente, porque é muito real. Chega num estágio assim do parto, que por mais que seja parto normal, cesárea ou indução do parto normal, tu chega num estágio assim onde tu não consegue enxergar mais nada,
onde tu não consegue escutar mais nada, onde tu simplesmente só sente as coisas. E chega um momento onde o teu corpo ele começa a fazer coisas que tu não consegue mais ter controle para poder parar. E que nem, por exemplo, daí foi indo, e daqui a pouco eu comecei a me tremer, assim, do nada. E me tremia e não parava mais. Eu dizia, meu Deus, você não vai nascer agora, pronto, né? Você vai nascer. Eu vou dar uma empurrada, ela vai nascer. Por ilusão. O que aconteceu? O meu corpo ele começou a tremer, ele foi tremendo. Só que aquele estágio, ele não era o último estágio. Ele simplesmente começou a tremer para preparar a expulsão da Luísa. E o que aconteceu? Depois de um tempo ele parou, ele voltou, tudo normal, e a médica falou, pronto, a tua bolsa rompeu, nós rompemos a tua bolsa, tu está com 8 de dilatação e tu vai evoluir para 9, depois evoluir para 10 e a gente vai passar do parto para te poder ter a Luísa. É isso, basicamente. Só que as dores elas ficaram muito mais fortes, onde simplesmente eu não conseguia mais me segurar, onde eu não conseguia mais achar nenhuma proteção, digamos, para me poder segurar a dor, simplesmente assim. O meu corpo ele começou a reagir de uma outra maneira no parto. E eu disse, meu Deus, eu não vou aguentar, porque o que acontece? Eu entrei às 8 horas no hospital. Eu ganhei a Luísa no sábado, eu entrei na sexta-feira às 8 horas. Eu ganhei a Luísa no sábado, meio-dia 24. Então eu tive esse tempo todo de preparação de indução de parto. Então chegou perto do horário da Luísa nascer, eu achei que eu não ia mais ter força para poder botar ela para fora. Porque quando tu vai para a sala do parto para te ter o neném, tu precisa, o que tu precisa fazer? Tu precisa fazer força. No caso, quando a contração vem, tu precisa fazer força para poder expulsar o neném da tua barriga. E o que acontece quando tu faz a força e tu para? O neném ele não vai para fora, ele volta para dentro. Então tu precisa ter muito mais força para poder botar para fora e deixar o neném poder ir antes de para ele não poder voltar. E o que aconteceu? Durante esse tempo, depois que meu corpo parou de tremer, que eu consegui me acalmar, eu simplesmente deixava a contração vir. Ela vinha muito, gente, muito, extremamente forte. Eu nunca senti uma dor tão grande como eu senti naquele dia, porque meu corpo todo estava dolorido, eu estava extremamente cansada, eu estava exausta. Eu só queria deitar numa cama e poder dormir, porque o intervalo da contração já tinha diminuído e vinha uma atrás da outra. E eu tava tava droga. Eu tava toda errada. E o que aconteceu? Eu falei pra médica que eu tava bem cansada e tudo mais, a médica disse, o que a gente pode fazer agora é o quê? Eu te levar pra tomar um banho, tu passar uma água no corpo pra te poder relaxar, ou a gente te colocar naquela bola. Aquela abençoada daquela bola. A gente coloca naquela bola e tu vai fazendo uma massagem. Pronto, perfeito. Só que eu não tinha me ligado que o meu tampão mucoso não tinha saído. Que normalmente o tampão mucoso ele sai na indução do parto, ele sai uma semana antes algumas mulheres acontece de cair uma semana antes do bebê poder nascer. Por isso que eu digo assim que não tem como a gente, como é que eu posso dizer, falar que o teu parto vai ser igual ao meu, porque o que aconteceu pra mim vai acontecer contigo. Não, pode acontecer exatamente o contrário. Tu pode simplesmente estar tendo uma gestação, sem caminhar, como tu quiser, que nem eu fiz, e a tua bolsa estourar, depois que tu vai ganhar neném, sabe? Partos assim que a gente não tem como botar semelhança neles, entendeu? Não tem como, sabe? E quando eu expliquei pra ela que eu tava sentindo muita dor e que eu não aguentava mais, ela falou, vamos sentar na bola. Porque daí a bola, o que vai acontecer? A bola vai te relaxar, a bola vai, tu vai fazer uma massagem e ela vai te relaxar. Vai relaxar. Pura ilusão. Eu sentei na bola, eles colocaram um plano pra mim, se caso o tampão mucoso caísse. E eu sentei na bola, fui indo pro lado, fui indo pro outro, fui indo pro lado, fui indo pro outro. E daí chegou uma hora, gente, que assim, a contração veio, eu baixei a cabeça assim na cama e simplesmente a contração veio e disse assim, pronto, chega, eu não aguento mais. Tá doendo demais, eu não aguento, eu preciso ganhar essa nenê, eu preciso ganhar a Luísa, eu tenho que ir pra sala do parto agora. E daí eu fui levantar e o tampão mucoso tinha caído no pano que eles tinham colocado. E o que aconteceu? Eu entrei em desespero. Porque eu pensei, meu Deus, eu dando sangramento, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Só que como eu já tava lá no outro mundo lá, eles dizem que o mundo que a gente entra no mundo da partolândia. Não sei se realmente isso existe, né? Mas eu acho que sim, porque a gente entra num mundo onde a gente não escuta mais nada, a gente não vê mais nada, a gente não consegue falar mais nada, a gente simplesmente só sente a contração, só isso.
E eu entrei num mundo assim onde eu não enxergava, onde eu não via, onde eu tava simplesmente assim, eu quero ter ela, porque eu quero deitar, porque eu quero dormir, porque eu quero descansar. E o que aconteceu? Eu levantei, eu vi aquela pocinha bem pequenininha de sangue, assim, gente do céu, tá sangrando, gente do céu. E daí eu pensei tudo de ruim. Aí meu marido disse assim, amor, isso não é tampão no colo? Aí eu disse assim, é verdade. Só que eu, gente, como eu tava tão aérea, tão fora de mim, eu não tinha lembrado que tinha essa etapa do tampão mucoso pra sair. Aí que começou pra fazer a expulsão do parto pra Luísa nascer. Quando o tampão mucoso saiu, as dores foram assim, ó, terríveis, 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 terríveis. Na verdade já tava assim, impossível. Tanto que quando a médica veio me examinar, veio ver como é que eu tava, eu disse assim, doutora, eu não aguento mais, ou é agora ou é agora. Daí assim, ok, vamos lá pra sala do parto pra gente poder ter esse neném, né? Vamos fazer esse neném nascer hoje. Ela perguntou se eu podia ir caminhando e tudo mais, eu falei que sim, porque eu não aguentava mais ficar sentada, eu fui caminhando assim, com a mão na barriga. Ai, foi tão engraçado. Hoje eu dou risada, mas aquele dia eu não dei risada. Fui com a mão na barriga, cheguei na sala do parto. Pra mim, pareceu que eu tinha ganhado luz em 15 minutos, mas não, foi bem mais tempo. Aí ela falou, faz a força quando a contração vir e quando a contração for embora, tu continua fazendo força. Tu não para de fazer força, porque se tu parar de fazer força, em vez de ela sair, ela vai voltar. E eu pensei, putz, e agora, né? Eu tô podre de cansada, não aguento mais, eu não sei se eu não vou ter nem ter hora pra fazer força. E, gente, eu tava tão exausta que eu dizia assim, oh meu Deus, me ajuda, sabe? Eu pedia muito porque eu tava tão exausta, tão cansada que eu fiquei com medo de, no meio do parto, não ter força pra botar ela pra fora. Então, o que aconteceu? Eu deitei na cama e tudo mais, eles fizeram tudo certinho, eu botei as minhas perninhas lindas, maravilhosas lá naquele negócio lá em cima, fiquei numa pereca, que nem um negócio assim, tudo atirado, e ela disse assim, força mãe, força, ela só dizia isso porque não tinha outra coisa pra falar, força mãe, força, e eu fazia força, quando eu vi contração tu faz força, eu me agarrei nos 2 ferros que tinha na ponta da cama e fui, fiz força, e daí eu dizia assim, tá vendo a contração, e fazia força. Aí eu não sei, gente, quantas forças que eu fiz, porque eu não contei, não tive tempo pra contar, não tive cabeça pra contar. Eu simplesmente só fazia quando a minha contração vinha e simplesmente vinha e pronto. Mas assim, foi quando ela nasceu, assim, que eu escutei o chorinho dela, que deu tudo certo, que eles colocaram lá na balança, eu tava tão cansada que eu simplesmente só botei os meus 2 braços assim por cima dela pra sentir o cheirinho dela e depois eu tirei de volta. Eu tinha até medo de machucar ela, sabe? De fazer alguma coisa, sei lá, que pudesse machucar ela, porque ela nasceu assim, 2,790 kg, gente. Então vocês conseguem imaginar o tamanho de gente que foi. Foi muito pequenininha, ela nasceu muito pequenininha, mas ela nasceu cheia de saúde, linda, maravilhosa. E é tudo isso que, sabe, que salva tudo que eu passei. Porque, assim, não foi fácil eu ter passado por uma indução do parto, não foi fácil. Mas, assim, eu não voltaria atrás, eu faria tudo de novo, realmente tudo de novo, porque foi incrível, a experiência foi incrível. Eu descobri até onde o meu corpo consegue ir, até onde eu tenho força para conseguir, sabe? Porque na cesárea, eu fico muito feliz por quem faz cesárea também, porque cesárea é um processo, na verdade nenhum processo é fácil, né? Para ter um filho nenhum processo é fácil. Então, para ter a cesárea também, eu admiro muito quem faz cesárea, quem tem uma recuperação maravilhosa. Só que eu queria fazer realmente a indução do parto e graças a Deus deu tudo certo. A equipe que eu peguei, que estava naquele dia, né, que estava naquele momento, foi maravilhosa comigo. As médicas foram atenciosas, elas podiam muito bem ter feito de qualquer jeito, porque eu fui, se eu não me engano, gente, eu fui a única que teve, eu não fui a única que teve parto normal, mas teve uma outra mulher que, normal induzido, fui a única, acredito eu, porque a outra menina, quando eu cheguei pra ter a Luísa, ela já tava ganhando, e a outra mulher que chegou depois de mim, já, ela fez uma força na sala de preparação do parto e já tinha ganhado o bebê, então eu tive mais tempo, né, então simplesmente os médicos poderiam ter sido vamos deixar aí, vamos ver até onde ela vai, já era, mas não. Elas foram cuidadosas, elas cuidaram de mim, todo o processo que elas faziam, elas me explicavam, o processo de romper a bolsa, elas me explicaram que elas iam ter que romper a bolsa por tal e tal motivo, de qual forma elas iam fazer. Então, eu fui muito bem informada de tudo que aconteceu, eles me deram super carinho, as enfermeiras foram muito tranquilas comigo. Na hora de entrar no quarto, porque na hora do quarto eu não consegui dar mamar pra Lúcia porque o meu leite não descia, então elas foram muito atenciosas, elas pediam pra mim tomar banho, pra mim fazer massagem no seio pra ver se o leite descia. Então
Então, assim, eu peguei uma equipe maravilhosa, não tem, tipo, nada do que reclamar em questão de SUS, né? Porque a gente fica, tipo, eu antes de ficar grávida, eu tinha muito medo, tipo, eu vou pegar o SUS, eu tô com medo disso, tô com medo daquilo, tô com medo daquilo, tô com medo de sofrer violência obstétrica, que eu vejo muito relato de gente, de mães aqui na internet que falam muito sobre isso. Só que eu não esquentei minha cabeça, tipo, eu disse assim, ó Deus, toma conta, vai dar tudo certo e já era. E realmente, gente, foi maravilhoso, foi como se eu tivesse recebido um tratamento de um hospital particular, de última geração, e blá 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 blá. Foi simplesmente maravilhoso, meu parto foi incrível, eu não trocaria essa experiência por nada, sabe? Se eu tivesse que passar de novo, eu passaria de novo, com toda certeza, porque a gente escutar o chorinho dela berrando assim no finalzinho é o que paga tudo. E é o incrível, sabe? Ela ter vindo com saúde, ter vindo bem, eu não ter tido sequelas nem nada. Então, assim, a minha recuperação foi tranquila. Na primeira semana eu já estava em casa caminhando, meio torta, mas caminhando. Então, assim, foi incrível, né? Então, eu queria muito trazer para vocês esse relato de parto. Eu queria deixar algo muito importante para vocês. Pesquisem bastante, se vocês têm essa opção de pesquisar o parto, o médico obstetra que vai fazer o parto de cada uma de vocês, se vocês têm essa opção, façam essa opção, pesquisem, porque eu não fiz isso. Eu digo assim, é sempre bom a gente pesquisar quem vai estar junto com nós naquele dia, porque a gente chega num estágio do parto onde a gente simplesmente não vê mais nada, não escuta mais nada, a gente está num outro mundo, né? Então a gente precisa saber o que é de direito nosso a receber, o que o médico precisa nos oferecer e o que a gente não precisa receber, né? Então eu quero deixar esse relato aqui para vocês, espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu quero trazer vídeo para vocês muito mais, eu tive essa parada aí, mas nos próximos vídeos eu vou contar para vocês o porquê. Tá, esse foi o relato de parto que eu queria ter feito, há muito tempo depois do vídeo da descoberta da gravidez. Se você não olhou ainda, depois de terminar esse aqui, vai lá e olha, porque tem mais vídeos aqui no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos você saber que tem vídeo novo. Me segue lá no Instagram, porque lá hoje a Luísa já apareceu lá, a gente fez algumas coisinhas. E tem algumas novidades vindo por aí, então, tá, gente? Então, assim, eu quero agradecer muito por vocês terem ficado até o final do vídeo. Deixa muito like, compartilha com todos que vocês conhecem. E é isso aí, gente. Se vê nos próximos vídeos. Eu agradeço muito a atenção de cada um e um super beijo. Até o próximo. Tchau!